Vamos dar início. Muito bem. Bom, na aula passada nós falamos aqui sobre o modelo 1 de cálculo, né? Falamos, na verdade, entramos aqui em armadura transversal, dimensionamento da força cortante. Falamos aqui do modelo, apresentamos o modelo 1 de cálculo, né? Agora nós vamos ver o modelo 2 de cálculo, que é o modelo que é a norma 6118, né? Na revisão 2014, ela apresenta. Então, ela apresenta esses dois métodos de cálculo, são semelhantes, exceto pelas hipóteses que são consideradas, né? Só para a gente relembrar aqui, no modelo 1, as hipóteses consideradas são que a inclinação das diagonais de compressão, elas estão a 45 graus, não tem variação dessa inclinação. E também admite que a parcela complementar da força cortante, que é resistida pelos mecanismos complementares, ela é constante, independente da variação da força cortante solicitante. Agora, no modelo 2, né, o que acontece? As hipóteses são as seguintes. A primeira, a inclinação das diagonais de compressão, elas podem ter uma variação, né? Então, a inclinação das diagonais de compressão né, estão entre 45 e 30 graus, ou seja, eu posso considerar no cálculo que as bielas elas variam dentro dessa faixa de inclinação, de 30 até 45. Então, e o outro detalhe, a outra hipótese, é que a força cortante, né, que é resistente devido aos mecanismos complementares, ela não é constante. Ela sofre uma redução com o aumento da força cortante solicitante de cálculo. Tá? Então, essas são as duas hipóteses consideradas no modelo de cálculo 2. E aqui agora a gente vai ver a formulação. Não é a mesma, obviamente, mas ela é muito parecida, né? Então, a primeira coisa aqui é a verificação da compressão das diagonais de concreto, que são as bielas comprimidas. Tá certo? E a equação é o VR de 2, esse índice 2 romano aqui significa modelo de 2, é o modelo 2 de cálculo. Esse índice 2 mais o numeral 2 indica que é verificação de compressão das bielas, que é essa equação, 0,54 vezes alfa V2, que é o mesmo coeficiente do modelo 1, FCD, BWD,
seno quadrado de θ vezes cotangente de alfa mais cotangente de θ. Certo? E a condição de segurança, né, a premissa para que valide essa verificação ou não, é a força solicitante de cálculo tem que ser menor ou igual à força cortante resistente de cálculo. Essa é a premissa para validar essa verificação. Certo? Então é simples, aplica aqui os parâmetros da minha estrutura, calcula a força cortante resistente e compara com a solicitação. Desculpa. Tá? Bom, uma vez que a verificação da compressão das diagonais de concreto foram validadas, eu posso passar para o cálculo da armadura. Desculpe. E o cálculo da armadura, ele, na verdade, ele segue com aquele mesmo impasse que a gente viu lá no modelo de cálculo 1. O cálculo da armadura, ele vai ser calculado, eu vou até fazer um pouco diferente aqui, né? Na realidade, o que acontece aqui é o seguinte, eu teria que ter, ó, a verificação da força cortante resistente de cálculo referente à tração na armadura é igual a parcela VC mais a parcela que é resistida pela armadura. Tá certo? Na verdade, seria uma verificação e não necessariamente um dimensionamento. Porém, eu não sei qual é a área de aço que eu preciso e também não tenho como calcular a força cortante resistente. Então, utilizamos aquele artifício onde, através da condição de segurança, que a solicitação ela tem que ser no máximo igual à resistência, certo? Então, nós vamos igualar a solicitação à resistência, que seria o caso mais crítico, tá certo? Aí eu substituo o VSD aqui. Essa análise aqui é a mesma que a gente fez lá no modelo de cálculo 1, tá? Então, aqui ficaria VC mais VSW, né? E eu preciso do VSW para calcular a armadura tracionada. Ou seja, quem é o VSW? É a força cortante, ou melhor, a parcela da força cortante que atua naquela estrutura, que deverá ser resistida pela armadura, pelos estribos. Tá? Então, aqui seria o VSD menos o VC. Tá certo? Então, nós acabamos utilizando essa condição para calcular o VSW. O problema aqui é o seguinte, o VC, eu não vou calcular ele dessa forma direta, como nós calculamos no modelo de cálculo 1, né? Como a gente viu, uma das hipóteses do modelo de cálculo 2 é justamente que a parcela VC não é constante. Ela varia de acordo com a força cortante solicitante. Então, quais são essas condições para o cálculo do VC? Tá? Os valores de VC, eles vão variar da seguinte maneira. Tá? O VC é igual ao VC1 quando
a viga estiver submetida a uma flexão simples e flexo tração, tá? Com linha neutra cortando a seção. Ok? O VC1 ele vai ser igual ao VC0 quando a força cortante solicitante de cálculo for menor que o VC0. Eu vou explicar isso num diagrama daqui a pouco e vai ficar mais claro para vocês. Então, aqui o VC1 ele vai ser igual a 0 quando a força cortante solicitante for igual ao VRD2. Certo? Então, nós temos aqui três situações. O VC é igual ao VC1 nessas condições, tá? Para essas condições de solicitação, flexão simples ou flexão simples, flexão reta simples, na verdade, onde eu tenho apenas momento fletor e força cortante. E flexotração, aqui já é uma flexão composta com esforço axial de tração, tá certo? Desde que a linha neutra esteja cortando a seção. Então, como que ocorre a variação do VC de acordo com esses limites que foram definidos? Tá? VC1, esse aqui é o VC1, ele varia nesse eixo, e aqui é a força cortante solicitante de cálculo, ele varia nesse outro eixo, tá certo? VSD, tá? Então, o VSD, força cortante solicitante, nós temos duas referências. Temos o VC0, quando o VSD é menor que o VC0, e o VSD é igual ao VRD. Então, eu vou pôr aqui, ó, VC0, VSD igual ao VC0, ou menor ou igual, né? E aqui o VRD2. Então, no eixo da força cortante solicitante, nós temos esses dois valores, digamos assim, onde o VRD2 eu conheço. Aplico lá na equação, os valores parâmetros da minha viga, eu calculo. O VSD eu tenho, eu sei onde é, né? E o VC0 eu também sei como calcular, já vou mostrar para vocês. E aqui, o VC, como que ele varia? Ele varia entre 0, um valor de VC0, né, entre 0 e VC0, tá certo? E esse é o VC1. Então, ele vem aqui 0 e um valor VC0. O VC que eu preciso, ele está variando dentro desse intervalo, de 0 a VC0, tá certo? Antes da gente começar, de eu ir adiante aqui, quem é o VC0? O VC0 é o mesmo VC que nós calculamos no modelo de cálculo 1. É o 0,6 do FCTD BWD, tá? É o mesmo que, simplificando, né? É 0,6 vezes 0,15 do FCK a 2/3 BWD. Lembrando que o FCK sempre em megapascal, porém, para que eu possa
fazer o cálculo do VC0, eu preciso converter de megapascal para quilonewton centímetro quadrado, quilograma-força centímetro quadrado, ou seja, tá? Eu não posso calcular o VC0 direto com o FCTD em megapascal. O FCTD ele tem que ser aplicado aqui na mesma unidade da ordem de grandeza dos outros parâmetros. Por exemplo, o BWD está em centímetro. Se estiver em metro, tem que pôr em metro, e assim por diante, tá? Bom, então, na verdade, aqui nós conhecemos o VC0, através dessa equação aqui, conhecemos o VRD2 e sei aonde está o VSD, dentro desse intervalo, né? Deixa eu só aqui, vou colocar aqui. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Tranquilo, professor. Então tá jóia. Bom, então o VC0 ele vai ser um valor constante até esse ponto, certo? Até esse ponto. Por quê? Se a força cortante solicitante for menor que o VC0, tá certo? O VC1 é igual ao VC0. Aqui, então é constante. Então não importa se a força cortante solicitante é 1 ou se é VC0 menos 1, não importa, tá certo? E a segunda premissa aqui é que o VC1 é 0 quando o VSD é igual ao VRD. Bom, então quando a solicitação for igual à resistência, o VC0, o VC1 é igual a 0. Tá certo? Então, na realidade, o que ocorre? Eu posso ter, se eu tiver o VC0 aqui, o VSD maior que o VC0, menor que o VRD2, neste intervalo, o que vai acontecer é que nós temos aqui para determinar o valor de VC, aqui eu vou precisar interpolar nós vamos precisar interpolar linearmente aqui para achar esse valor de VC, que é esse valor que eu preciso, tá certo? Muito bem. Tá? Aí eu preciso interpolar. E esse valor, essa interpolação, ela vai ser feita dessa forma aqui. VC é igual a VRD2 menos VSD. Aqui, VRD2 menos VC0 vezes VC0. Tá certo? Esse valor de VC, ele é calculado nesse intervalo, quando o VSD maior que VC0, menor que VRD2. Tá? Porque se o VSD for menor ou igual, vale o VC0, tá? Conforme está aqui, ok? Muito bem, tá? Então a primeira coisa que eu faço aqui é calcular o VC0, aplicando direto aqui nessa equação. VSD eu já tenho, VRD2 eu já tenho. Então eu consigo calcular, interpolando aqui, eu consigo calcular o valor do VC.
tá? Se ele estiver nesse intervalo aqui, obviamente. Essa é a única coisa, assim, mais bem diferente em relação ao modelo de cálculo 1, tá? É a coisa mais, assim, diferente, é justamente a variação da parcela VC. Bom, o restante não vai mudar muito, tá? Se eu calculei o VC, né? Se eu calculo o valor de VC, eu calculo o VSW. Tá? E o valor, pelo valor do VSW, né? Determinando aqui o VSW, tá certo? Que é, na verdade, essa equação aqui. Que é 0,9 d FYWD cotangente de alfa, cotangente de θ, seno de alfa, né? Mas eu quero a área de aço. Então, ASW vai ser o VSW dividido por 0,9 FYWD cotangente de alfa mais cotangente de θ vezes seno de alfa. Tá? Então aqui nós conseguimos determinar então o valor da armadura transversal. Tá? E aqui, da mesma forma que no modelo de cálculo 1, nós vamos obter centímetro quadrado por metro, tá? É uma área de aço para uma faixa unitária de 1 metro. E aí depois nós vamos ver como é que a gente distribui essa armadura. Tudo bem até aqui? Tudo certo, professor. Ah, então tá jóia. Deixa eu só desligar isso aqui. Deixei aqui o WhatsApp, mas ele fica... Cada coisa que entra aqui, ele fica dando... Pronto. Bom, muito bem. Então vamos fazer aqui um exercício para fixar bem essa... Tudo isso que nós vimos, né? Bom, aqui é o seguinte. Então nós temos uma viga biapoiada, vão de 6 metros, seção 15 por 50, carregamento permanente variável, né? Tá aqui, tá certo? Aqui nós vamos calcular, né, as armaduras de cisalhamento ou os estribos, utilizando o modelo 1 de cálculo. Depois que a gente calcular a armadura, nós vamos fazer a distribuição dessa armadura e também fazer o detalhamento dessa armadura na região de armadura mínima, tá? E aí nós vamos entender o porquê dessa questão de armadura mínima, tá certo? Bom, muito bem. Aqui os dados, né? FCK 25 MPa, aço CA50, a altura útil efetiva 45 centímetros, D' 2,625, estribos a 90 graus, inclinação da biela a 45 graus, né? Como é modelo de cálculo 1, esse parâmetro aqui, ele é automático, tá certo? Os estribos é que podem variar, mas como na prática são utilizados somente os estribos a 90 graus, nós vamos calcular a 90 graus, tá certo?
Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular a força cortante, né? Então, o carregamento total característico, é só somar aqui, né? Então, aqui nós vamos ter uma força P de 26 kN por metro, né? A força cortante máxima é P vezes L sobre 2, né? Força cortante característica é a força, é o carregamento vezes o vão dividido por 2. Okay? Então, aqui 26 vezes 6 dividido por 2, isso vai dar 78 kN, tá? E a força cortante solicitante de cálculo é a força cortante característica vezes o coeficiente ΔF, certo? Então, é 78 vezes 1,4. Isso vai dar 109,20 kN. Tá? Então, esse é o cortante máximo, né? Que vai atuar nessa estrutura, nessa viga, certo? Então, aqui o VSD. Muito bem. Vou fazer aqui o diagrama de esforço cortante. Então, o esforço cortante, só para a gente entender, como é uma carga distribuída uniformemente, esse diagrama ele é linear, tá? Esse diagrama ele será dessa forma, tá certo? Então aqui 109,2, 109,2, tá? Diagrama de esforço cortante, quilonewton. Tá certo? Tá, só para... É que aqui, se eu fizer... eu teria que fazer com 78, só para demonstrar, né? Então, por exemplo, aqui vai dar 78, 26 vezes 6. Ela tem uma variação, ela vai descer aqui embaixo, tem que dar menos 78. Vou fazer aqui só para... 26 vezes 6, 156. 156. Se eu pegar... Esse aqui é o diagrama... Esse diagrama aqui... Então, aqui, ó, 78, 78, tá? Bom, como é que eu sei que é aquilo ali? Tá certo? Então, a força característica 78, automaticamente aqui também eu tenho uma reação de apoio de 78, então meu diagrama de cortante começa com 78. E aí como é que ele vai variar? Vai variar da seguinte forma: 26 entre 6 vezes, tá certo? Menos 78, 78.
como ele varia linearmente, ele vai morrer aqui com 78. A reação de apoio aqui também é 78, e aí a somatória dá zero, né, mantendo o equilíbrio da seção. Tá? Bom, muito bem. Então já definimos aqui a força cortante solicitante. Só para a gente poder continuar aqui, já defini os parâmetros de FCD e FYWD. Aqui vai ser 2,5 dividido por 1,4 vai dar 1,79 kN centímetro quadrado. E o FYWD é a mesma coisa que o FYD. Então aqui é 50 por 1,15, que vai dar 43,48. Ok? Bom, o primeiro passo aqui a fazer agora é a verificação da compressão das bielas, tá certo? A verificação de compressão das bielas. E no modelo de cálculo 1, essa equação é 0,27 vezes o alfa V2 vezes FCD BWD. Certo? É a mesma equação. Aqui basta só substituir os valores que nós já temos, né, os dados que já foram fornecidos aqui no enunciado, e a gente calcula a força cortante e resistente. Então, 0,27, alfa V2 é 1 menos o FCK, que é 25, dividido por 250, vezes o FCD, 1,79, vezes o BW, que é 15, vezes o D, que é 45. Né? Ok. Então, aqui, bom, fazendo aqui esse cálculo, a gente vai chegar numa força cortante resistente de 293,60. Então, essa é a força cortante resistente de cálculo para essa viga aí que nós estamos analisando. Tá certo? Muito bem. Bom, na sequência aqui, fazer a verificação, que é a comparação, que na realidade ele vai atender aqui a essa condição de segurança, que é o VSD, que vale 109,2 kN, é menor que o VRD2, que vale 293,60 kN. Tá certo? Isso significa que não ocorre esmagamento das bielas. Certo? Não ocorre esmagamento das bielas.
Então, aqui ele atende à condição de segurança. Certo? Muito bem. Então, verificou, ok. Ah, mas e se não verificar, né? E se, por exemplo, não atender? Bom, eu tenho que redimensionar a minha sessão. Não vou poder continuar dessa maneira, né? Ela tem que, obrigatoriamente, atender a essa verificação. Não temos essa hipótese, né, de continuar o cálculo com uma verificação que não foi atendida, tá certo? Então, todas as verificações, elas precisam ser atendidas, tá? Isso não tem como negociar, entendeu? Tá? Mas isso não é só para esse caso, isso é para qualquer caso. Todo e qualquer verificação de segurança da norma tem que ser atendida, seja para qualquer outra verificação, armadura, flecha, não importa. Fissuração, tudo, tá? Tudo. Bom, muito bem. Agora, então, eu posso partir para o cálculo da armadura, né? Certo? Eu preciso achar o VSW para poder calcular essa armadura. Bom, no modelo de cálculo 1, nós podemos calcular o VC, né, diretamente pela equação que já é fornecida. É o 0,6 vezes o FCTD vezes BWB, tá? Então, aqui vai ser 0,6 vezes o FCTD 0,15, né, vezes o FCK a 2/3, vezes BW, que é 15, vezes o D, que é 45, tá certo? Eu vou fazer o FCTD aqui separado, que é o 0,15, o FCK 25 elevado a 2/3. Isso vai dar 1,28 megapascal. Para converter em quilonewton centímetro quadrado, eu divido por 10. Então, vai dar 0,128 quilonewton centímetro quadrado. Ó, tudo bem. Agora sim eu posso substituir aqui e calcular o VC. Tá? Então, VC ele vai ser igual a 0,6 vezes o FCTD, 0,128, ou seja, 128 é a força resistente de tração de cálculo do concreto, tá? Então essa é a tensão máxima de cálculo que o concreto resiste à tração, né? Perceba que é uma tração bem pequena, né? 15 vezes 45 aqui. Isso tudo vai dar 51,84, tá certo? Então, já temos o cálculo do VC, fica agora fácil calcular o VSW. O cálculo da armadura transversal em si, ele não é complexo, na verdade ele é bem tranquilo, né? Então, o VSW vai ser o VSD menos o VC. Então, vai ser 109,2 menos 51,84, que vai dar 57,36.
tá certo? Então, VSW é 57,36 quilonewton. Bom, com o valor do VSW, basta aplicar aqui na equação para calcular a área de aço, né? Ou a área de aço, não ainda a armadura de um estribo, né? A gente vai achar a área de aço para uma unidade, para um comprimento unitário de viga de 1 metro, né? E aqui vai ser o VSW dividido pelo 0,9 vezes D vezes FYWD, tá? Então, aqui é menor a equação do que do modelo 2, tá certo? Tomar cuidado na hora de fazer, não misturar aqui as equações também. Então, VSW, 57,36, 0,9, D, 45, FYWD, 43,48. Então, isso resulta numa área de aço de 3,25 centímetro quadrado por metro. Então, essa é a área de aço que eu preciso agora distribuir na minha viga. Tá certo? Bom, antes da gente chegar nesse ponto, eu preciso fazer a verificação da taxa de armadura. Tá? Verificação da taxa de armadura. Bom, muito bem. A taxa de armadura é o ρSW. Aqui a gente está utilizando estribos a 90 graus. Isso vai ser igual ao ASW BWS. Só que esse S aqui ainda não é o espaçamento da armadura, é essa largura unitária de 1 metro, né? Tá certo? Tá? Só que o ASW sobre S é o 3,25. Então, eu vou dividir só pelo BW, tá? Eu não vou multiplicar por 100 aqui, não. Tá certo? Não vai ser 15 vezes 100. ASW sobre S é o 3,25, que eu vou dividir pelo BW. Então, vai ficar 3,25 dividido pelo BW, que é 15. Isso dá 0,217, que é igual, deixa eu liberar aqui, o Roberto está chegando, 21, Bom dia, Roberto. Professor, bom dia Camilo. Desculpa a demora aqui, deu uns problemas aí. Tranquilo. Bom dia, Roberto. Bom, então essa é a taxa de armadura para a área de aço que nós calculamos, tá certo? Aqui, só para situar você bem rapidinho, nós vimos o modelo de cálculo 2 e aqui nós estamos fazendo um exercício, né, de uma viga, mas utilizando o modelo de cálculo 1. Então, nós acabamos de calcular a armadura, calculamos aqui a taxa de armadura, porque nós vamos ter que fazer a verificação dessa taxa de armadura, que é o ρSW mínimo, né? O ρSW mínimo é a taxa de armadura transversal mínima, que vai ser calculado por essa equação aqui, que é 0,2 do FCTM dividido pelo FYWK, que é a mesma coisa que o FYK.
O W ele entra aqui só para dizer que é da armadura transversal, apenas isso. Tá? Então aqui 0,2. Então FCTM é 0,3 do FCK a 2/3, né? E o FYWK, veja, valor característico, não é o valor de cálculo, tá? Então aqui, como o FCK tem que ser em megapascal para calcular o FCTM, eu posso considerar o FYWK em megapascal também, que vai dar 500, que é 50, né? Se é 50 kN centímetro quadrado, eu multiplico por 10 e aí eu converto para megapascal. Professor, só uma curiosidade. Uma curiosidade que assim, normalmente a gente, eu acho que eu já respondi a pergunta, mas peraí. Normalmente a gente está usando um estribo de 5 milímetros, né? Vamos colocar assim que é o que mais Esse é o aparece por valor, aí. essa é a bitola mínima. Aí, os 5 milímetros, ele já é feito em CA60, né? Ou pode ser feito em CA50 também? O de 5 milímetros, essa é a 60. É porque, eu não sei, Ou é eu tô tentando lembrar da tabela. Mas depois eu pensei numa coisa assim, é melhor você usar os 50 mesmo, sendo 60 a favor da segurança, porque vai que depois você vai precisar de uma bitola maior e aí tem que ser CA50, né? Acho que acaba sendo convencional mesmo usar o CA50 mesmo, né? Sim. Para os cálculos. Na realidade a gente vai definir a bitola ainda. Entendi. Nós não definimos a bitola. Pode ser 5 milímetros, porém pode não ser. O que vai definir isso? O espaçamento máximo dos estribos. Quanto menor a bitola, maior o espaçamento. Então pode ser que esse espaçamento seja maior do que o limite que a norma prevê. Aí eu não posso Entendi. utilizar, eu tenho que aumentar a bitola. Eu aumento a bitola, eu diminuo. Aliás, ao contrário, perdão. Eu aumento a bitola, eu aumento o espaçamento. Eu diminuo a bitola, eu diminuo o espaçamento. Tá? Entendi. É É o para dar a contrário. taxa de aço, né, por metro, né? Que é a taxa de aço por Quanto metro. menor a área de aço da bitola, mais barras eu preciso. Então, o espaçamento é menor. Quanto maior a área de aço de uma bitola, obviamente com o aumento dessa bitola, menos barras eu preciso, obviamente eu aumento o espaçamento. Mas a gente já vai fazer o detalhamento, aí eu acho que isso vai ficar mais claro também para vocês. Beleza. Tá certo? Então, substituindo aqui, ó, o FCK, né, para 25. Aliás, eu já vou substituir aqui também, porque a gente já sabe que o FCTM é isso aqui. Então, como aqui o FCK em megapascal, já coloco a resistência da armadura em megapascal também. Então, isso vai dar 0,00103, que é igual a 0,103%. Essa é a taxa de armadura mínima para uma viga como essa do exercício que nós estamos falando. Portanto, a armadura calculada é muito maior que a armadura mínima, portanto, prevalece a armadura calculada. Tá? Então, nós temos aqui o ρSW é maior que o ρSW mínimo, certo? Prevalece a armadura calculada. Muito bem. Então, verificamos aqui a armadura mínima, ok. Em termos de cálculo, é isso. O que eu preciso fazer agora é o detalhamento dessa armadura. Nós vamos fazer o detalhamento das armaduras. Bom, então a norma, ela define o seguinte:
quais são as bitolas, quais são os limites, né, das bitolas que a norma permite. Então, a bitola da armadura transversal máxima que eu posso utilizar, ela vai ser calculada dessa maneira, 0,1 de BW, certo? 0,1 de 15, 1,5 centímetros. Então, a maior bitola que eu posso usar para o estribo é 1,5. E a menor bitola é 5 milímetros. Tá certo? Mas a gente pode, de repente, considerar para esse nosso exercício, deixa eu ver se eu... Podemos considerar aqui, podemos trabalhar com duas bitolas, 5 milímetros e 6 milímetros. Mas antes da gente chegar nesse ponto, né, vamos fazer aqui o seguinte. Eu preciso distribuir essa armadura. 3,25 centímetros quadrados por metro. Quer dizer o quê? Que eu tenho essa área de aço, eu tenho que distribuir numa largura unitária de 1 metro, tá? Ou o comprimento unitário da viga em 1 metro. Bom, muito bem. Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, e como que isso aqui na prática vai funcionar? Vamos supor aqui dentro, vou fazer um detalhe aqui, imaginar que está dentro da viga, certo? Vamos supor que aqui seja um trecho né, da nossa viga. Ok? A nossa viga. Aí vamos supor que a nossa largura unitária ela vá daqui até aqui, por exemplo, tá? Esse intervalo aqui tá? Esse intervalo aqui, que eu estou delimitando entre esses dois retângulos em laranja, vamos supor que aqui seja S, que vale 100 centímetros. Essa é a nossa largura unitária. Na realidade, o que nós estamos fazendo aqui? O que eu calculei na prática? Nós calculamos o seguinte: aqui nós temos uma área de aço, que a princípio eu posso representar aqui por uma única barra. Claro que não vai ser isso, tá? Tá certo? Então, essa barra é o nosso ASW. Tá? Eu tenho que dividir isso aqui, tenho que distribuir ao longo dessa faixa de 1 metro. E aí eu preciso definir o seguinte: claro que isso vai depender da largura da viga, mais da geometria da viga, da seção, do que outra coisa, né? Eu preciso definir quantos ramos eu preciso ter no meu estribo. Na armadura.
tá? Então, na verdade, essa é uma decisão mais prática, não tem cálculo nenhum para fazer, tá? Mas é mais prática do que outra coisa, mais a nível de detalhamento mesmo, tá? Bom, como é que a gente define? O que é um ramo, né? Um ramo é... Por exemplo, aqui tem um estribo, tá certo? Aí esse estribo tá lá, armadura, flexão embaixo, armadura de construção lá em cima, tá certo? Então, um estribo como esse, na verdade, nós temos um ramo vertical e um ramo horizontal. Na verdade, para resistir ao esforço cortante, quem resiste é só o ramo vertical. O ramo horizontal ele tem duas funções mais construtivas. Uma é proporcionar aqui a montagem, né, do próprio estribo, tá certo? Unir os dois ramos verticais, manter eles espaçados e fixar aqui na armadura superior. Basicamente é isso, tá certo? É mais construtivo do que outra coisa. Bom, mas então quantos ramos eu posso ter no meu estribo? Quantos eu precisar. Então eu posso ter um estribo com 2 ramos, a gente pode ter um estribo com 3 ramos, uma barra aqui no meio. Podemos ter 3 ramos montando 2 estribos, né? Monta um estribo e conecta outro. Está desse jeito. E posso montar outro né? Colocar esses 2 ramos do meio. Estou fazendo defasado assim só para, tá? Posso montar esses 2 ramos do meio juntos, ou ainda podemos ter 4 ramos, né? 4 ramos geralmente vai ser feito com estribos dessa maneira, tá certo? Aí eu passo a ter 4 barras verticais, 3 barras verticais, 3 e 2. Se houver necessidade de mais, obviamente faço, né? Então eu preciso decidir quantos ramos eu preciso para depois fazer a distribuição ao longo dessa distância de 1 metro. Tá? Como aqui nós temos um BW de 15, nós vamos usar apenas um estribo de 2 ramos, certo? Então aqui são 2 ramos, 3 ramos e 4 ramos, tá? Então nós vamos adotar aqui para o nosso exercício, né? Estribos de 2 ramos, ok? Muito bem. Tá? Um outro detalhe, antes da gente continuar, tá? Vamos determinar o espaçamento, definir o espaçamento. A norma, ela define da seguinte forma, né? Espaçamento
entre estribos é um S maiúsculo, tá? Então, o espaçamento máximo ele vai ser definido da seguinte maneira, através da relação força cortante solicitante pela força cortante resistente de cálculo 2, devido à resistência das bielas de compressão. E aí nós vamos ter duas condições. Se essa relação for menor ou igual a 0,67, né, o espaçamento máximo ele vai ser igual a 0,6 de D, altura útil, menor ou igual a 300 milímetros, ou seja, limitado a 30 centímetros. Tá? Se for maior que 0,67, né, o espaçamento máximo ele vai ser igual a 0,3 de D, altura útil, né, menor ou igual a 200 milímetros. Tá? Então, eu preciso calcular, fazer essa relação. Que é 109,20 dividido 293,60, né? Pelas minhas contas aqui, 0,37. Isso é menor que 0,67. Então, 0,6 de D, né? Ou 30 centímetros, o menor dos dois, tá? Tá limitado ali a essa condição. Então, o espaçamento máximo ele vai ser 0,6 de D, que é igual a 0,6 de 45, né? Que dá 27 centímetros, menor que 30 centímetros. Ok. Tá certo? Então, esse é o máximo. Não quer dizer que tenha que ser ele. Tá? Tá certo? Bom, e o espaçamento mínimo? O espaçamento mínimo, a norma não define uma dimensão. Tá? A norma ela não traz o espaçamento mínimo. Ela não traz um valor. Então, eu preciso, mas ela diz o seguinte, eu tenho que garantir que o espaçamento mínimo entre os estribos permita a passagem da agulha do vibrador com uma folga de 10 milímetros, tá? Então, eu preciso garantir a passagem agulha do vibrador mais uma folga de 10 milímetros, certo? Então, se eu tenho aqui o diâmetro do vibrador com 30 milímetros, né? O meu espaçamento mínimo vai dar 40 milímetros, né? 30 mais 10, tá certo? Portanto, para o nosso exemplo aqui, o espaçamento ele tem que ser menor ou igual a 27 e tem que ser maior ou igual a 4 centímetros. Então, tem que estar nesse intervalo, não significa que ele obrigatoriamente deverá estar. Isso vai depender da bitola que eu vou adotar.
Tá certo? Vai depender muito da bitola que nós vamos adotar agora para detalhar a nossa viga, tá certo? Então aqui é o seguinte, agora, deixa eu ver como é que eu vou pôr aqui. Vamos definir aqui. Deixa eu ver aqui. Vou mudar o termo. Especificação da armadura. Então, nós vamos ter aqui estribos com 2 ramos, né? Nós podemos testar 2 bitolas, né? A bitola para 5 milímetros e a bitola de 6,3, tá? A de 5 milímetros, aliás, a de 6,3, ela vai ter aqui um AS de uma barra de 0,315 centímetros quadrados. A bitola de 5 milímetros, tá? Ela vai ter uma área de 0,2 centímetros quadrados. Bom, com isso, eu já consigo definir qual é o espaçamento que eu preciso, né? Bom, então, considerando a bitola de 5 milímetros, primeiro, né? O espaçamento, ele vai ser a largura unitária, 100 centímetros, vezes o número de ramos, 2, vezes a área, vou fazer diferente aqui. Esse S aqui é maiúsculo, tá? Aqui, ó, S minúsculo, que é o espaçamento unitário, largura unitária, vezes o número de ramos. Professor. Oi? Não, tá. Não, é que eu tinha ouvido você falar uma coisa, mas pelo que eu tô vendo na conta, eu acho que tá certo. É que eu ia falar assim, não, mas o 0,2 é para um ramo só, mas é que você calculou um ramo só. É que eu tinha entendido você falar que o 0,2 dos 5 milímetros era para 2 ramos. Oi? Aí tá Desculpa, certo. não entendi. Não, é que assim, ó, você falou que a bitola de 5 milímetros, a área de aço era 0,2, mas eu tinha entendido você falar assim, a área de aço 0,2 para 2 ramos. Aí eu ia falar, não, mas isso é para um ramo só. Mas aí é para Não, um é a ramo área de mesmo. uma bitola, Não, tá certo. Aí depois eu vi pela sua equação aqui que vai considerar. tá? Então, aqui eu tenho o espaçamento de 100 milímetros, 100 centímetros, largura unitária, comprimento unitário, número de ramos, 2, 3, 4, a área de aço de uma bitola, tudo isso aqui dividido pelo ASW, tá certo? Porque se eu parar para pensar, né, fazendo aqui um paralelo, né? O ASW sobre S é a área de aço em 1 metro, correto? Ele não é a área de aço de
uma bitola vezes o número de ramos vezes a largura, que na verdade seria o número de estribos, né? Só que o número de estribos ele sai em função do S, tá certo? Então é basicamente partindo dessa analogia, tá? E substituindo aqui, 100 vezes 2 vezes... Opa, caiu. Só um segundinho. Opa, voltou. Aqui, 0,2 dividido por 3,25. Tá? Isso vai dar um espaçamento para a bitola de 5 milímetros, 12,30 centímetros. Menor que 27, ok. Tá? Agora, para a bitola de 6,3. 6,3. Então, o espaçamento, já vou pôr direto aqui, vai ser 100 vezes 2 vezes 0,315 dividido por 3,25. Então, isso vai dar 19,38 centímetros, também é menor que 27 centímetros. Tá? Então, nós temos aqui duas possibilidades. Como é que eu defino a armadura? Aqui eu considero com 19 e aqui eu vou considerar 12. Perceba que nós estamos falando do espaçamento. O espaçamento eu não posso aumentar. O espaçamento eu diminuo. Se eu aumentar o espaçamento, significa que eu estou reduzindo a área de aço. Então, eu não posso aumentar o espaçamento. Eu diminuo. Tá? Então, a armadura, eu vou poder escolher, né? A gente vai ter aqui estribos de 5 a cada 12 e estribos de 6,3 a cada 19. Tudo bem? Tudo certo. Aí, vamos supor que a gente está fazendo um projeto para um cliente que realmente dá valor para o nosso trabalho bem detalhado. Aí, nesse caso, a gente poderia pegar e fazer uma consideração para ver qual deles seria mais, como é que se fala? Mais barato, vamos dizer assim, né? Qual teria o custo-benefício melhor, né? Sim. Para falar assim, o quilo do 6,3, você vai gastar tantos quilos para, né? Ou do 5, e aí você consegue otimizar uma questão não só de estrutural, né? E de segurança, isso é óbvio, mas da questão econômica também, né? Para a pessoa não gastar à toa. Sim. Que na verdade você vai fazer o seguinte: você vai pegar 100 e dividir por 12. Claro que depois você pode fazer na viga inteira, não precisa ser só aqui, mas só para ter uma ideia, 100 divide por 12, você vai precisar de 8,33 estribos. Aí você pega 100, divide por 19, 5,26. Então veja, a quantidade de estribos é menor. Você tem 3 estribos a menos. Você precisa montar 3 estribos, menos se você usar 6,3. Se você usar o de 5, você tem que montar 8. Se montar o de 6,3, vai montar 5. Então perceba que montar 5 é mais rápido que montar 8. Então, enquanto eu estava pensando só no preço do aço, o senhor passou e falou também da questão da mão de obra, né? Estou Exato. Então não ajustando a reflete só no velocidade. custo do... Exato.
Então, aqui eu verifico custo de material, analiso, mas isso reflete no custo da mão de obra também. Entenderam? Então, assim, se eu aumento a bitola, mas eu diminuo a quantidade de barras, então é mais rápido. Eu gasto menos tempo. Sim. Então, se você tem uma viga, essa diferença não vai ser tão significativa. Mas se você tem um prédio de 20 andares, isso faz toda a diferença, né? Tanto quanto um estudo de compatibilidade das bitolas, né? Porque, por exemplo, você tem as vigas e tem as opções lá, né? Uhum. E aí você está comprando muita bitola de 10 milímetros, por exemplo, 10 milímetros. É o que mais dá. Uhum. Aí chega uma viga que você poderia até colocar 8, mas, pô, você comprar só pouquinho de 8 naquele montante que você vai comprar de 10, Uhum. vamos supor que, né, é aceitável, nem valeria a pena, porque você otimiza isso, né? Uhum. Esse é o trabalho que a gente tem que fazer, né? Que às vezes é difícil de explicar o quão minucioso é, né? E trabalhoso é para deixar algo bem bacana, assim, um projeto bem Então, otimizado. é que a conta que as pessoas fazem é a seguinte: vamos supor, o custo da bitola de 5, vamos supor, é menor que o custo da bitola de 6,3. Ah, então a de 5 é mais barato que a de 6,3? É. Então, mas ele não compra estribo, ele compra barra. Só que aqui ele vai comprar mais barras do que aqui. Então ele analisa custo de material. É uma coisa. Vamos supor, você tem 5% a menos de material entre um e outro. Mas o seu custo de mão de obra, ele impacta muito mais na obra. Só que o cara não enxerga isso. Ele não enxerga isso. Ele enxerga esse aqui, que é o que sai do bolso dele na hora. Eu tenho que comprar o aço, é à vista, sei lá, X mil reais. É esse valor que ele vai fazer a conta. Então, mas, enfim, infelizmente é desse jeito mesmo. Sim. Muito bem, tá? Vou voltar aqui para o enunciado. Então, nós já calculamos a armadura, ok? Agora, ele pede também para indicar a distribuição das armaduras adotadas e também na região de armadura mínima. Tá? Então, eu preciso calcular a armadura mínima, certo? E aí, depois, quando eu for detalhar, vocês vão entender melhor o que isso quer dizer, tá? Significa que pelo diagrama de esforço cortante, essa armadura que nós calculamos por esforço cortante máximo. Só que eu não tenho cortante máximo na viga inteira, nesse caso. Podem ter casos que exista, por exemplo, se eu tenho apenas uma carga concentrada, aí o esforço cortante é constante. Aí não tem armadura mínima. A armadura mínima é aquela que você calculou, tá? Nesse caso, aqui, ó, vamos voltar para o diagrama de esforço cortante. Nós calculamos a armadura para 109,2. Mas eu não preciso usar 109,2 aqui no meio, tá? Então eu posso usar a armadura mínima, que é isso que a gente vai ver aqui agora. Cálculo da armadura mínima. Bom, é bastante simples, né? Basta pegar aqui a armadura mínima, aliás,
a taxa de armadura mínima, que nós já calculamos, e multiplicar pelo BW, tá? Multiplica pelo BW. Tá certo? Que a taxa é a... Nós vimos isso aqui, ó, quer ver? Vamos lá. Tá lá para baixo. Tá para baixo? Aqui, ó. Tá? É o ASW, aqui tem o L, ficou isso aqui, ó. Lembra? Nós fizemos todo esse desenvolvimento aqui, chegamos nisso aqui. Aqui, na realidade, o que acontece? Seno de alfa. O seno de alfa lá é estriba 90. Seno de 91. Então, por isso que não aparece lá, tá? Mas, na realidade, se eu for escrever aqui certinho, tá? Como tá lá, tem um seno de alfa. Como seno de alfa ou melhor, como alfa é 90, alfa é 90, seno de alfa é 1. Por isso que não aparece aqui. Mas é exatamente essa dedução aqui que nós fizemos. Então, se eu pegar BW, seno de alfa, e multiplicar a taxa de armadura, quem que fica? A SW sobre S. Certo? Exatamente o que nós estamos usando aqui. Então, aqui, essa taxa de armadura nós já calculamos. 0,0103 vezes BW, que é 15. Isso vai dar, vou colocar aqui, 1 ASW sobre S. Só que aqui está dando centímetro quadrado por centímetro, tá? Então, aqui vai dar 0,0154 centímetro quadrado por centímetro. Multiplica por 100 para ficar centímetro quadrado por metro. Tá? Então, 1,54 centímetro quadrado por metro. Então, essa é a armadura mínima. E da mesma maneira, a gente precisa calcular o espaçamento para armadura mínima, tá? Vamos usar aqui as duas mesmas bitolas, só para a gente ter uma referência. Então, para armadura transversal de 5 milímetros, o espaçamento vai ser 100 vezes o número de ramos, vezes a área de aço de uma bitola, dividido pelo ASW. No caso aqui, ASW mínimo. Deixa eu só escrever aqui que faltou. Tá, que é o mínimo. Que vai dar um espaçamento, ó, de 25,89 centímetros, menor que 27. Tá? Então, aqui nós temos bitolas de 5 a cada 25. Espaçamento, não posso arredondar para cima. Tá? Agora, a bitola de 6,3. Então, o espaçamento, mesma coisa, 100 vezes 2 vezes 0,315
dividido por 1,54. Então, isso vai dar 40,78. Então, isso é maior que 27, certo? Então, eu não posso utilizar isso aqui. Então, só vou ter que usar aqui a armadura de 5 milímetros mesmo, tá? Então, como que vamos ficar aqui para a armadura mínima? Nós vamos ter que adotar φ de 5 a cada 25. Bom, muito bem. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Muito bem, então calculamos aqui essa armadura, correto? Tá, mas a partir da onde que eu coloco? A partir da onde que eu considero? Tudo bem, eu sei que eu posso considerar, a norma permite, que a partir de um certo ponto eu considere a armadura mínima. Tá, mas que ponto é esse? Bom, esse ponto é muito simples. Eu tenho já a área de aço. A área de aço eu tenho. A área de aço mínima, 1,54. Então, nós vamos fazer a conta inversa para determinar qual é o valor da minha força cortante solicitante mínima. E para isso a gente vai usar esta aqui agora, ó. Cálculo de VSD mínimo, tá? A gente vai usar a seguinte expressão que a gente já conhece, que é VSD é igual a VSW mais VC, correto? Por quê? Aqui, ó, lembra que nós estamos considerando VSD igual ao VRD3, tá? É isso que a gente está considerando ali. Então, o VSW eu tenho, tá certo? Nós temos o VSW, só que aqui eu vou considerar o VSW, é essa equação aqui, ó. Tá lá em cima. Eu acho que não. Ah, não coloquei ela aqui, eu fiz direto. Mas o VSW é isso aqui, ó. É essa equação aqui. Tem o seno de alfa, cosseno de alfa. Seno de alfa é 1, cosseno de 90 é 0. Então, aqui, esse termo aqui praticamente se anula, né? E fica VSW, fica esse termo aqui apenas. Tá certo? E o VC é o valor que nós temos calculado aqui para essa viga, para esse exercício, que está lá em cima, está aqui, ó, 51,84. Tá? Então, eu vou chamar esse VSD mínimo igual ao ASW mínimo vezes 0,9 vezes D vezes
FYWD mais VC, tá? Isso aqui, na verdade, equivale a um VSW mínimo, quando eu considero o AS mínimo. Tudo bem? Deu para entender? Sim. Ok. Então, só substituindo aqui os valores, né? O VSD mínimo, ASW mínimo 1,54 vezes 0,9 vezes D vezes 45, né? Vezes 43, 48, mais 51, 84. Tá? Isso aqui vai resultar em 79,4 quilonewtons, tá? Mas perceba o seguinte, é VSD, tá? No detalhamento a gente vai utilizar o VSK. Poderia usar também aqui, né? Tudo bem, dá para detalhar da mesma forma. O detalhamento não vai mudar por conta disso. Ok? Bom, se eu pego aqui o VSK, o VSD é o quê? É o VK vezes gama F, né? Portanto, o VK é VSD sobre gama F, 79,04 sobre 1,4. Isso vai dar 56,45. Professor, Oi. estou fazendo a conta aqui e para bater, na verdade, eu só estou reconferindo aqui, o VSW tem que ser por 100, o VSW mínimo tem que ser naquela configuração do espaçamento por 100. Ali, ó, você está com o 1,54, mas deveria ser o 0,01,54. 0,0154. A gente não poderia entrar com ele em centímetro quadrado por metro, teria que entrar em centímetro quadrado por centímetro. Não, mas esse aqui bom. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só conferir. Posso ter 1,54.9, 45. Tem razão. 43 pontos. É 1,54 por 100. Tem razão. É o 0,0154, né? Exatamente. Isso. Na verdade, é com a taxa de armadura. Em centímetro quadrado por centímetro. Isso. É por causa das unidades, né? Tem que estar Exato. tudo em centímetro. Em 54,9, 45, 43,48 vezes, isso mesmo. Isso aqui tem que dividir por 100. Não, nem por 100, por 1000. Não, era por 100 mesmo. É que eu acho que o senhor colocou. Não, quando você multiplica aqui, tem que dividir por 1000. Ah, entendi. Aqui 27, aí soma 51,84. Dá uma pequena diferencinha ali. 1,54, 100 divide 43, 48 vezes, é isso mesmo, 51,84 mais 78, dá uma pequena diferença, 78,95.
Sim, tem razão. Aqui eu acabei esquecendo de colocar, mas o cálculo está correto. Tá bom. Já que eu corrigi ali, eu vou mudar aqui também, calcular de novo. 78,95 dividido por 1,4. 56,40. 56,40 quilonewton. Então, essa é a força cortante características, né? Bom, aí eu preciso saber agora qual é o ponto do meu diagrama, né? Porque o nosso diagrama ele vai estar desse jeito aqui, ó. Vou desenhar ele aqui. Aqui, vou aumentar. Nosso diagrama ele está dessa condição. Aqui valor característico 78 e aqui 78. Ok? Bom, muito bem. Só que tem um detalhe, né? Eu preciso saber onde é esse ponto. Bom, que ponto é esse que eu estou me referindo, né? Estou me referindo a um ponto aqui onde é 56,40. Certo? Na verdade, a gente tira aqui por semelhança de triângulo, né? O meio do vão, eu sei que zero é no meio do vão, então aqui dá 3 metros. Aqui é o X, tanto para lá ou para cá, tanto faz. E aqui esse valor é 56,40, tá? Então o X, ele vai ser 78 está para 3, assim como 56 vai estar para x, né? Ou x para 56 e 3 para 78, né? Então fica aqui 3 vezes 56,40 dividido por 78. Vai dar... peraí. Agora tem que fazer a conta porque mudou, né? 56,4, 3 vezes 78 divide 2,16 metros, tá? Então, a essa distância, 2,16 metros, eu posso pôr armadura mínima, isso para os dois lados, tá? E venho com a armadura calculada de 0 até essa distância, que vai ser 3 menos 2,16, dá 0,84. 0,84, isso. Metros. Tá certo? Bom. Aí o detalhamento aqui da... Vou usar essa mesma referência aqui, que é melhor.
E aqui fazer o detalhamento da armadura. E então aqui o eixo da viga. Vou colocar aqui. Fazer duas linhas aqui. Então aqui eu vou detalhar a armadura para cada trecho da minha viga. Vou pôr isso um pouco mais aqui, tá bom? Então, só para... Vou desenhar aqui o diagrama, deixa eu ver se não vai ficar muito amontoado. Espero que não. Esse aqui é o nosso diagrama, vou até afinar essa linha aqui. Puxar isso mais para baixo, só para não ficar tão poluído aqui o desenho. Eu já estou finalizando aqui, já vamos fazer o detalhamento. Então, aqui é o seguinte, nós vamos ter nesse intervalo a armadura calculada. Nesse intervalo aqui, a partir desse ponto, nós vamos ter a armadura mínima. Tá? Como se essa força cortante ela fosse constante naqueles trechos, né? Aqui 78, aqui 56 e 40. Certo? Então aqui nós temos essas distâncias. Aqui não. Na realidade, essa linha do meio, ela não precisa estar aqui. Ela pode morrer aqui. Então, aqui na extremidade. Na extremidade, a gente pode escolher tanto a barra de 6,3 quanto a de 5. Vou escolher aqui a de 6,3, tá? Só para... Então, ficariam 5. Bom, não é que ficariam 5. Deixa eu mudar isso aqui. Tá? Aqui nós temos... Vou colocar as distâncias aqui embaixo primeiro, acho que é melhor, né? Aqui é 84. Aqui é 84. Né? É 2,16, então vai dar 4,32 aqui no meio. Tá certo? Que vai dar 6 metros o total. Então, se eu vou usar estribos de 6,3 a cada 19, então eu pego 84 divido por 19. Tá dando 4,42.
Então, estribo, eu sempre somo a quantidade que eu calculei naquele comprimento, naquela distância. Então, aqui, 5 φ de 6,3 a cada 19. Aqui do outro lado é igual. Então, 5 φ 6,3 cada 19. Aqui no meio, nós vamos usar a armadura mínima. A armadura mínima, as barras de 5 milímetros a cada 25, né? Então, aqui, 432,25 divide 17,28, 18 φ de 5 a cada 25. Tá? Aí aqui está detalhada a armadura da nossa viga, a armadura transversal. E aí, pessoal, tudo bem? Alguma dúvida, pergunta? Tudo certo. Eu estava só fazendo uma comparação. Se a gente ignorasse essa possibilidade, né? Ficaria 32, se fosse só eu ignorei, vou fazer só com a máxima. Seriam 32 estribos de 6.3, né? E aqui a gente está trabalhando, embora seja habitual diferente mesmo, a gente tá trabalhando com 28, né? É uma economia considerável. Que a gente tem, né? Considerável. Sim. Fora a questão do que a gente conseguiu variar a bitola e tudo mais. Uhum. Exatamente. Então, assim, uma coisa que eu observo muito em software, principalmente no SIP. O SIP você tem que tomar muito cuidado com o detalhamento de armadura dele, porque não sei que diabo de lógica eles seguem. Mas, assim, tem um projeto que eu estou trabalhando e teve uma viga lá que deu estribo a cada 5 centímetros, com bitola de... Cara, né? Aí eu falei, não, mas não há necessidade. Aí você vai manualmente e começa a mudar. Você diminui a armadura, e isso é uma coisa interessante. No CIP, se você for lá peça por peça, mudando, ajustando a armadura, até mesmo em alguns casos você vai diminuir, você faz a verificação e ela passa. eu já vi isso, mano. Entendeu? É. Então, assim, tem que tomar muito cuidado porque o CIP ele dá uma pesada lá na armadura, viu? É porque ele é europeu, né? Questão de sismo e tudo mais. Né? Eu acredito que é por isso. Uhum. Ele considera coisas que a gente não... E porque, eu acho que você mesmo falou, né? Eu não sei se foi outra pessoa que falou que mesmo ele trabalhando na NBR 6118, ele faz considerações que a gente não pediu, que é de norma Exato. europeia. Consideração engenheiros CIP. Tá, e o que eu tenho com isso? Aí ele Sim. pega considerações de livro e coloca, ele faz umas coisas meio esquisitas lá. E sabendo como funciona a física da coisa, né? Você vê que tem uma viga, um pilar, alguma coisa estranha, já Uhum. dá uma destrinchada na mão ali.